Muitas vezes, quando somos feridos, machucados, a gente espera uma retratação das pessoas, na maioria das vezes. Principalmente as pessoas que são próximos a nós, que temos um laço afetivo, um laço, de amor com essa pessoa. Porque se alguém que eu não conheço, que eu não tenho nenhum laço afetivo, fala mal de mim ou me despreza, alguma coisa assim, eu não vou sentir tanto, porque toda a questão não é a dor infligida, mas é quem infligiu aquela dor. Então, quanto mais a pessoa for próxima de você, quanto mais a pessoa estiver no seu ciclo de afetividade, que são amigos mais íntimos, família, relacionamentos amorosos, essas pessoas, quando te ferem, te machucam profundamente. Te machucam de forma que elas nem mesmo podem imaginar. E você tem aquela sensação de que elas precisam, que é obrigação moral delas, voltar, se retratarem com você, te pedir perdão, te ajudar, ser agente ativo da sua cura. Ser aquela pessoa principal que está ali à frente, te curando, te acalentando, te amando, Porque é isso que você espera, é isso que as pessoas esperam. Mas eu tenho uma notícia péssima para dar. Não haverá essa retratação. Não haverá esse pedido de perdão. Na maioria das vezes não há. Na maioria, claro que para toda regra há uma exceção. Mas na regra geral, quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, elas nem percebem o que fez, ela nem percebe a gravidade, porque para elas não foi nada demais, Para ela não foi tão profundo assim. Diz um ditado popular que aquele que bate esquece, e aquele que apanha não esquece, realmente é. Aquele que bate, geralmente ele esquece, ele não percebe a gravidade do que aconteceu. Mas quem apanha, quem é ferido, quem é maltratado, quem é rejeitado, quem é abandonado, quem é traído, isso fica uma marca profunda na alma, fica registrado. Mas infelizmente, você não pode esperar que essa pessoa volte para te pedir perdão, para se retratar, para ser um agente ativo da sua cura. É como você ter sido atropelado. Eu já dei até essa exemplificação, porque eu acho interessante, Porque quando nós somos atropelados, a pessoa vai embora, foge, da cena do atropelamento, e você fica com a sua ferida. Por mais que a pessoa que te atropelou seja responsável pela ferida que te causou, mas é você a responsável para curar-se, para ir ao médico, para fazer, às vezes passar até por uma cirurgia de reparação, para costurar a ferida que foi feita, para tomar antibiótico. É você que vai passar por todos os processos de cura. Você não vai ficar esperando com a ferida aberta, esperando que quem te atropelou volte, te procure, te peça perdão, te compre remédio, te leve ao médico. Não vai acontecer isso. E assim é na nossa vida emocional, na nossa vida psicológica. Quando as pessoas nos ferem, quando as pessoas nos abandonam emocionalmente, a gente não pode esperar ficar remoendo aquela dor, ficar olhando aquela ferida, ficar se vitimizando por aquilo que aconteceu, esperando que a pessoa volte para se retratar, que a pessoa em algum momento da vida dela faça aquilo que ela deveria fazer, que é se retratar, te pedir perdão. Eu levei 30 anos para entender isso, porque eu estava tão ferida. E eu queria, mesmo adulta, eu buscava a aprovação da minha mãe, o amor, o carinho. Eu buscava um pedido de perdão.
nem que fosse com atitudes, com ação de afeto, ação de amor, ação de carinho. Eu esperava esse pedido de perdão. A minha criança ferida ficava se lamentando, ficava chorando por algo que aconteceu, por machucados que aconteceram no passado, esperando na atualidade, no momento presente, um pedido de perdão. Mas a minha mãe não tinha nem consciência do que tinha feito. Porque aí entra algumas questões espirituais, isso aí já é outro assunto para outro vídeo talvez, mas ela não tem nem consciência. Quando somos feridos, a gente lembra com riquezas de detalhes toda a situação. Mas quando liberamos o perdão, a gente pode até lembrar do que aconteceu com detalhe, mas a gente não se sente mais ferido, a gente não se sente mais vítima, a gente não se sente mais incapaz. Isso é o perdão. O perdão não é você apagar da memória, isso é amnésia. Eu não lembro o que aconteceu quando eu tinha 10 anos, não lembro isso. Pode até haver assim um esquecimento, porque a nossa consciência, ela recalca, como fala Freud, né? Ela recalca, ela apaga alguns detalhes tão dolorosos da nossa memória, para a gente não sofrer tanto. Então ela recalca, às vezes ela apaga da memória, as pessoas não lembram de certos eventos que aconteceram na sua vida passada, realmente, na sua infância, na sua adolescência, como por exemplo uma agressão, né, uma agressão sexual. As pessoas não lembram, muitos não lembram. Quando é criança e foi agredido e foi abusado, não lembra desses detalhes, porque foi tão doloroso para ela que o inconsciente recalcou. Mas lá na frente vai emergir de outra forma, de uma doença psíquica ou algo assim. Então a questão que eu quero trazer para vocês neste dia é que nós não podemos esperar, que na maioria das vezes as pessoas não veem. O que nós podemos fazer então para superar essa dor? A gente se cuidar. Fazer como aquele atropelado, que ao invés de ficar chorando na pista, na beira do caminho, no meio-fio, sentar e chorar, ele vai, pega um carro, vai para o hospital, toma remédio, é costurado, passa até por uma cirurgia, ou seja, ele se cuida. Ele busca se sarar, ele busca se restaurar daquela ferida que lhe causaram, que não foi culpa dele, mas é responsabilidade dele se curar sim. Senão aquela ferida vai ficar sangrando o resto da vida. E pode até dar problemas piores, né? Emocionalmente falando, nós precisamos nos acalentar. Eu lembro de uma ação da minha mãe, quando eu era criança, eu via quando ela deitava na cama, na hora de dormir. E às vezes, né, em alguns momentos eu percebia isso, que ela fazia movimento com o corpo na cama, como se alguém estivesse lhe acalentando. E eu não entendi aquilo muito bem, mas ao passar do tempo, agora adulta, eu entendo que ela estava se auto-acalentando. Porque com certeza ela não teve isso na infância, esse acalento da mãe, porque a mãe dela morreu, ela era recém-nascida. Não teve isso das madrastas, não teve isso do pai alcoólatra, que muitas vezes era bem agressivo com os filhos, né? Espancava os filhos. E outras coisas mais, e ela não teve. Então ela inconscientemente, toda vez que ela vai dormir, ela faz um gesto de acalento com o corpo, ela movimenta o corpo de um lado ao outro, assim, como se estivesse se acalentando. E isso é interessante porque tem momentos que nós precisamos fazer isso, levantar, buscar a cura, buscar se autoconhecer, buscar ajuda se não está conseguindo, ver nada de bom dentro de si. Se você foi tão machucada, se a sua alma foi tão dilacerada, emocionalmente falando, que você não está conseguindo ver nada de bom, não sabe se amar, não sabe se cuidar, buscar uma ajuda terapêutica sim. Porque ninguém é sozinho. Nós descobrimos os nossos defeitos e as nossas qualidades no outro. O outro que está ao nosso lado consegue enxergar melhor as nossas qualidades ou os nossos defeitos. E a gente não enxerga, né? E a gente não se enxerga com tantas qualidades que temos.
Então, quando o outro fala, olha, você é assim, você está agindo daquela forma, então você prestar atenção do que o outro está falando. E isso é muito, muito válido dentro de um consultório terapêutico, né? Isso é muito válido porque o psicólogo profissional vai perceber em você, através da sua fala, vai perceber detalhes que você não perceberia no dia a dia. Então, se você não consegue superar essa dor sozinha, busque ajuda profissional. Se você não consegue se amar, se respeitar, busque ajuda, porque isso é válido. Busque um médico. Se tem médico para o corpo, para enfaixar o braço que quebrou, para fazer uma cirurgia na perna, tem médico também para a alma, para nos orientar, para nos levar a chegar à conclusão que nós precisamos chegar. Mas não fique esperando que alguém volte para te pedir perdão. Não espere que a pessoa que te feriu volte para se retratar. Porque na maioria das vezes, 99% das vezes, não vai voltar. Não vai voltar. Então você precisa cuidar da sua dor. Você precisa se curar. Você precisa fazer como a minha mãezinha sempre faz. Se acalentar a si mesmo, amar a si mesma, cuidar de si mesma. E só assim você vai sair desse ciclo de dor. Pense nisso em nome de Jesus e fique na paz do Senhor.